Olá, tudo bem? Terça-feira, 6 de novembro, e você está aqui comigo de novo. Que legal, que bênção, não é mesmo? Eu quero aproveitar agradecendo meu irmão lá de Balneário Camboriú, o César, né? Ele me deu um feedback, ele falou: a mensagem tua de ontem é muito impactante, muito importante, mas assim, mano, o som de fundo ficou muito alto e acabou atrapalhando um pouco a mensagem que você queria transmitir. Te agradeço, mano. E se alguém quiser dar um feedback, um conselho, eu estou à disposição. Escreva lá nos comentários na página Rompendo Gerações, ok? E hoje a mensagem que eu quero te trazer, continuando sobre a fala comunicação, né, sobre o falar, é sobre a vida de Pedro. Nós vimos que Paulo era direto e claro nas suas palavras, né? E Pedro, ele tinha algumas características interessantes. Pedro era pescador, falava de uma forma simples, né? Aquele jeitão do interior, porque ele morava ali em Betsaida, entre Betsaida e Cafarnaum, né? No litoral, ali, digamos assim, no canto ali da Galileia, né? E algo interessante de tudo isso é que assim, Pedro tinha algumas características marcantes, tá? Pedro era audacioso, corajoso, questionador, eu até anotei para não esquecer aqui, né? E às vezes impulsivo, e em alguns momentos ele tinha um pouquinho de falta de fé. Mas nós vamos perceber que algumas das qualidades de Pedro, né, é justamente o que vai mudar a história dele, que é o amor, a obediência e a humildade. Pedro diz que começou a seguir Jesus justamente porque Jesus curou a sogra dele. Então ele fala: minha sogra está curada, agora é melhor eu ir atrás do mestre e que ficar para cá não dá perto da sogra. Mas isso é uma brincadeira, né? Que Jesus realmente curou a sogra dele, mas ele ter seguido Jesus por causa disso, não, né? Você sabe que ele seguiu porque tinha um propósito muito maior, né? Pedro foi corajoso quando pediu para Jesus para andar sobre as águas. Pedro foi impulsivo quando cortou a orelha do soldado no jardim do Getsemane, né? Quando Jesus foi preso, ok? Pedro faltou fé na vida dele quando ele negou Jesus 3 vezes. Pedro foi humilde e obediente quando Jesus lavou os seus pés, ou seja, Jesus naquele momento falou: eu vim para servir e não para ser servido. Olha que mensagem impactante isso, não é mesmo? E eu pergunto para você, como você é? Você tem as características de Pedro? Você é impulsivo, você é audacioso, você ao mesmo tempo tem coragem, falta um pouco de fé na tua vida, né? Mas Pedro tinha algo muito interessante, que é o seguinte: Pedro, ele costumava repreender as pessoas. E aí eu te pergunto, você gosta de repreender as pessoas, repreender o teu superior, teu patrão, repreender as pessoas na tua casa, né? Você gosta de repreender os teus amigos, achando que o mundo conspira somente a teu favor, somente o que vale são os teus interesses? Vamos entender um pouquinho do que eu estou falando? Mateus 16, do 22 ao 24, eu vou ler para vocês, ok? Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Pedro repreendendo o mestre Jesus. Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Olha que interessante isso, né? Falando da crucificação. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Naquele momento, Pedro não tinha entendido ainda o significado da crucificação, né? E no 24 diz assim: Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, olha só, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Esqueça os seus próprios interesses. Então Pedro teve um acontecimento onde ele entendeu o que era deixar os seus próprios interesses e viver pelos interesses de Cristo, da palavra de Deus, né? Foi quando Jesus fez uma pergunta, né? Se alguém sabia quem ele era, e Pedro respondeu: você é o Filho do Deus vivo, você é o Cristo, né? O enviado, o Messias. Nesse momento foi que começou a mudança carnal e espiritual na vida de Pedro. Foi nesse momento que ele começou a acordar e começou a entender
qual era o propósito dele aqui na Terra, ok? E eu vou te deixar então as 3 dicas para que você melhore um pouco o teu relacionamento, tua forma de se comunicar, ok? Para que você não busque somente os teus próprios interesses como Pedro buscava. Primeiro, a obediência, né? Você precisa ser obediente, ouvir as pessoas, você precisa fazer aquilo que Jesus te pede. Quando ele falou, não, mestre, você não vai lavar os meus pés, e Jesus falou, não, eu vim aqui para servir e não ser servido. A segunda, humildade. Você precisa ser humilde, né? Para fazer essa conversão, para dar esse 360 e recomeçar como Pedro recomeçou. E você precisa ter amor. Você precisa se colocar no lugar das pessoas, como Pedro se colocou no lugar do mestre naquele momento, e entendeu que o mais importante era o propósito de Deus na vida dele do que o seu próprio propósito, do que os seus próprios interesses, ok? Então aprenda isso, coloque a humildade, a obediência e o amor em prática, que muita coisa vai mudar na tua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que nós precisamos buscar dentro da nossa empresa, da nossa casa, da nossa igreja, com os nossos amigos, não somente os nossos interesses, mas o interesse de todos, o interesse mútuo, realizando o propósito de Deus, dando essa virada, essa convergência na nossa vida e colocando a humildade, a obediência e o amor em prática. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Esteja comigo. Estou com você. Até a próxima.